estendendo a mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor. Diga assim, fala Deus. Então fica de pé mais uma vez. Abra sua Bíblia no Salmo 46. Deus abençoe todos os irmãos ofertantes, dizimistas da casa do Senhor. Eu vou ler um versículos ímpares, vocês leiam os pares. Amém? Pode ser? Respeitando a pontuação, bem bonitinho, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, e os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler todos o verso 10. Vamos. 1, 2, 3. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo que a gente acabou de ler, eu gosto muito de falar sobre ele, que é um dos textos bíblicos mais encorajadores que tem na Escritura. E se vocês olharem bem como que ele foi escrito, irmãos, não foi por Davi. Esse salmo, se eu não me engano, é dos filhos de Coré. Ele foi escrito no momento, irmãos, de tribulação, no momento de desespero, né? Judá, ele tinha um problema de ataques. O reino do norte, que é Israel, já tinha sido tomado. E ele seria o próximo. Tinha profecia para isso, né? Mas não era aquele o momento. Então, eles estavam num grande aperto, numa grande deficiência. Eles estavam sofrendo. Mas aí vem um grupo de cantores chamado Filhos de Coré, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Em vez de desespero, os cantores, os salmistas, eles apresentam para o povo e para Deus uma mensagem de confiança. Mesmo quando a terra se abala, mesmo quando os montes se movem com a presença do inimigo, a marcha era tão forte que parecia que os montes estavam tremendo. Mesmo que os montes podem até se mover, Deus não está distante quando surgem as dificuldades.
Você vê do momento do versículo 1 até o 3. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Diga assim: não temeremos. Ainda que a terra se torne, e os montes se abalem no seio dos mares. Pode falar. Nós não temeremos. Em nome de Jesus. Porque Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Angústia, irmãos, é uma palavra que até o nome dá um negócio ruim na garganta quando fala, né? Fala aí, angústia. Não é ruim? Angústia. Aí nessa versão está falando tribulação. Tribulação e angústia é a mesma coisa. Angústia, irmãos, é a expectativa do pior. Tem coisa pior? Angústia é a expectativa do pior. Sofrimento. É o sofrimento causado por isso. Você está esperando. Vamos lá. Quem aqui gosta de dentista diz amém? Ninguém, né? Mas digamos assim, quando você está precisando fazer uma obturação no dente, que caiu a obturação, né? Eu tenho medo disso, irmãos. Eu não tenho nem tanto medo de ir lá com o motorzinho. Eu tenho medo da angústia para chegar até lá. E na sala de espera, irmãos? Na sala de espera. Eu tenho um amigo que ele grita tanto quando está no dentista lá, que quando ele sai o consultório está vazio, todo mundo vai embora. A angústia, irmão, de saber que você é o próximo de passar. A angústia ao saber que você é o próximo a entrar na sala de cirurgia. A angústia de saber quem vai ser o próximo a me trazer uma má notícia. Quem vai ser o próximo a me entristecer? O que vai ser o próximo acontecimento? Isso é angústia. Isso é sofrimento. A angústia é a pior coisa que tem na nossa vida, não é? Imagina uma angústia. Um dia eu estava, irmãos, eu não acho que a Marisa nem percebeu. Uns 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, eu comprei um carro, irmãos. Era um Fiat 147. Quem já viu esse carro? Diz amém. O Fiat 144 é o pior 147, é o pior carro que já fizeram no mundo, irmãos. Pelo menos o meu era. Do nada ele faltava freio, irmãos. E um dia eu fui na casa do Rogério com ele, e eu não lembro, meus filhos eram pequenos, tinha mais uns 3 ou 4 atrás do carro. Quando eu estou subindo, irmãos, subindo a subida, né? Quando eu estou subindo, irmão Cris, o carro morre. Eu falo, irmão Cris, que ele entende de mecânica, tá, irmãos? Já, né? No meio do subidão, o carro morre. Quando estou descendo, pastor Walter, piso no freio, cadê o freio? E angústia, irmão, de saber, uma hora ele vai parar. Mas como ele vai parar? Aí tinha um homem assim, ele pulou para o lado, eu falei, graças a Deus. E eu fui aqui, ó, e parou, irmãos. Mas a angústia, irmãos, foram alguns segundos, do meio da descida até embaixo. Mas parece que foi anos, irmãos. O tempo não passava, o tempo congela. O tempo congela, você fica desesperado. Então a angústia, ela é muito pior do que o acontecimento às vezes. Então o povo estava em angústia, porque estava vindo o exército contra eles. Você sabia que o exército, quando vai atacar o outro, eles tocam uma zabumba lá, um bumbo? Para quê? Para já causar medo. Mas aí vem o salmista e fala, ele nos livra na hora da angústia. Vê o versículo primeiro. Aí vem o salmista e fala, calma, está tudo bem. Olha para o irmão do seu lado e diga assim, tudo bem. O verso primeiro, por favor. O verso primeiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Aleluia! Aleluia! O salmista começa falando que Deus é o refúgio é lugar de proteção, lugar de segurança, abrigo em momentos de perigo, não é? Às vezes a gente está numa tempestade, irmão, a gente procura uma cobertura, né? Para entrar embaixo. Você lembra quando cai aquela chuva de pedra? E você está correndo assim, e pedrada nas costas, na cabeça, aí você entra embaixo de uma marquise, assim, de uma cobertura. O Senhor é isso para nós. Na hora das pedradas, na hora da dificuldade, na hora da crise, você entra debaixo da sombra do Altíssimo, irmão. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo das suas penas você estará seguro. Aleluia! Alguém pode dizer amém? E além disso, o salmista fala que ele é o socorro bem presente. Isso quer dizer que Deus não está distante. Deus não está distante de nós, irmãos. Na hora da angústia, parece que Ele está longe, mas Ele está perto de você. Ele não se alonga dos teus servos. Sinta-se protegido na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quando surge o problema na sua vida, não sei se você está em angústia, não sei se você está em tribulação. Você que é povo de Deus, você tem para onde correr, né? Em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz: o Senhor é bom e é uma fortaleza no dia da angústia. A circunstância pode mudar, irmãos. O problema na sua vida pode mudar. Pode acabar um, pode começar outro, pode acontecer tudo na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor não muda. Ele continua sendo a nossa fortaleza. Aleluia! Aí do versículo 4 ao 7, coloca do 4 ao 7 aí para a gente ler. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Parece que mudou de assunto, né? Mas ele está dizendo que o rio é tranquilidade. Há uma paz que vem de Deus na sua vida. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antes da manhã. E no 6, bramam nações, pode bramar as nações, os reinos podem vir, os reinos podem se abalar, pode acontecer e tudo fora aí, como o nosso querido presbítero Rogério diz aqui, é guerra para um lado, é roubalheira para o outro, é injustiça para o outro, é gente que inocente preso, irmãos, idoso preso, é bandido solto, é bandido governando, é inocente preso, tudo isso acontecendo, pode bramar as nações, pode se abalar os reinos, mas Ele faz ouvir a sua voz, e quando Ele fala, até a terra se dissolve. Te apresento, esse é o Senhor dos exércitos, e Ele está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Não temam, não temam, glória a Deus. Olha o cenário, as nações se agitam, os reinos se abalam, a terra parece que está, e outra parte fala que a terra está cambaleando como bêbado. Está cambaleando, irmãos. Não estou falando de ecologia não, apesar que é importante, né? Lembra aqui na região, como mudou, né, irmãos? A natureza aqui nessa região de Calmonviana ali para trás, era a natureza, tinha um lago limpinho ali por dentro, onde hoje é o Rodanel, o rio Guaió, acho que é o Guaió que desce, não é isso? Era limpo ali para cima, a gente vinha brincar nele. Hoje já está tudo podre, a terra, tinha peixe, tinha cobra também no rio. Quando eu era moleque, a gente vinha brincar aqui, irmãos, de bicicleta, só que agora virou esgoto tudo, a terra está cambaleando com bêbado, e a gente fica preocupado.
Se vocês olharem bem, de onde vem a água que a gente toma na torneira? Não é? Está tudo poluído, tudo ruim, irmãos, tudo. O que antes, 20 anos atrás, era limpo, hoje está sujo. O solo está impermeabilizado. O subsolo está contaminado. A terra está se dissolvendo. Mas o Senhor está conosco. Amém? Às vezes as coisas estão acontecendo. A gente respira fundo. Sabe, tem hora que você tem que parar assim, ó. Isso é profético, irmãos. Antes de tomar qualquer decisão, faça isso, ó. Quando Deus nos criou, Ele soprou nas narinas do homem. E quando você absorve esse ar, você está absorvendo o Espírito Santo dentro de você aqui dentro. E quando você está soprando, você está tirando todo o mal. A sua mente limpa, o seu espírito limpo. Porque Jesus faz assim. Amém? Então mesmo no cenário de turbulência, tem uma realidade maior. Deus está presente com o seu povo. Agora depende de nós. Se nós vamos nos esconder, se a gente vai para cima, se a gente vai desistir, se a gente vai desanimar. Essas coisas são puramente humanas. Mas Jesus está dizendo assim: meu filho, vá em frente. Em Salmo 27, verso 1, se eu não me engano, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Quem são essas circunstâncias? Na frente de nosso Deus. E no versículo 10, irmãos, o Senhor manda aquietar o coração. Aleluia. Aquietai-vos. Salmo da leitura, Salmo 46, 10. Aquietai-vos. Para. Reclamar, irmãos, não vai adiantar. Murmurar não vai adiantar. Tentar resolver com as suas próprias forças não vai adiantar. Aquietar, irmãos, quando a Bíblia não está falando simplesmente fica quieto ou cala a boca. Isso é importante também. Mas Jesus não está falando fica quieto, cala a boca, não fale nada. Ele está falando aquietar. Às vezes sem dizer uma palavra você está inquieto. Deus está falando, isso, sossega, né, pastor? Deus está falando essa noite, sossega. Deus ainda está no controle. Ele não mudou. Ele é o dono da obra, Ele é o dono da tua vida, assim diz o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou eu aquele que é exaltado entre as nações. Sou eu o exaltado na terra. Aquietai-vos. Deus está mandando um convite para a gente aquietar o nosso coração. Aquietar quer dizer cessa a ansiedade, abandona o medo, sossega, confia na ação divina. Aleluia. Aquietar, irmãos, não significa passividade, não significa você ficar quieto, não fazer mais nada. Eu vou ficar quieto na minha casa até Deus resolver. Não. Aquietar quer dizer você confiar na soberania de Deus. A paz que está dentro de nós vai se manifestar, porque Deus continua governando todas as coisas. Salmo 37, verso 5. Quem sabe o que está escrito? Vocês sabem? Salmo 37, verso 5. Quem sabe? O que está escrito? Pode colocar. O que está escrito no Salmo 37, verso 5? Mais forte, 1, 2, 3. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aleluia!
Aleluia! Quando a alma descansa em Deus, tem hora que você tem que só descansar. Quando eu era menino, eu fiz uma música, um hino que falava assim: a sua parte nessa guerra é só cantar, só cantar. É descansar, irmãos, canta. Vocês soubessem o poder que tem um louvor, irmãos. O poder que tem um louvor na sua casa, na sua vida. Não só escutar o louvor, mas cantar o louvor. Não sei se o pastor Walter lembra, quando eu era menino lá na sede. Antes de eu me batizar, nos anos 80, caiu uma pessoa endemoniada, irmãos, que ninguém conseguia expulsar ali na sede. Os demônios brabos. Mas irmãos, é tudo porque o demônio estava desesperado para não sair. Não é porque os obreiros eram fracos não, tá? Porque tem demônio que gruda na pessoa, não quer sair de jeito nenhum. O demônio gritava, estribuchava e não saía de jeito nenhum. E atrapalhando o culto. Deus levantou uma jovem, que agora deve ser uma vovozinha, ou já até partiu, né? Que faz muitos anos isso. E ela foi cantando com a mão estendida. Você ouviu esse episódio? Lembra, né? Foi cantando, 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 se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. Quando colocou a mão no sujeito, o demônio já tinha caído fora. Aleluia! Louvor, irmãos! Isso que eu falo. Chega, eu me arrepio, sabe? Quando a gente abre o culto, pastora Jéssica, com o hino 3... parecia que quem passa aí fora pensa que tem um exército aqui dentro. E tem que ser assim mesmo, irmãos. Na tribulação, cante ao Senhor, aleluia. Louve ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele fará o resto. Aleluia. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. E para concluir, irmãos, essa ministração, corre para Deus quando as crises surgirem. Não corre de Deus. Confia na presença de Deus em qualquer circunstância que você tiver. Aquieta o coração. Respira fundo, quietinho. Vem aquela vontade de murmurar, aquela vontade de xingar, aquela vontade de falar besteira. Sossega. Reconheça que Deus está no controle de tudo. E por último e mais importante, permita que a paz de Deus guie, governe a sua vida. Olha para o irmão, para a irmã do teu lado, diga assim: permita que a paz de Deus governe a sua vida. Diga assim, amém? Glória a Deus. E aí eu quero dizer que no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A tempestade da vida pode aparecer, os dias difíceis já chegaram, tempos difíceis, mas quero dizer uma coisa: Deus continua sendo Deus. Deus, aquele Deus que salvou Davi da mão de Saul, esse mesmo Deus está aqui. Se aquieta diante do Senhor. Quando o medo pede espaço, a confiança, a esperança cresce. Porque aquele que confia em Deus, irmãos, descobre que Deus está reinando em sua vida. Amém? Firmes em nome de Jesus. Vocês recebem? Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estava esses dias lendo, irmãos, esse pastor Israel me mandou um aplicativo que eu acho que eu mandei no grupo dos alunos da escolinha. Você coloca o versículo no aplicativo, ele dá a versão original.
escrito em aramaico. E o salmo foi escrito em aramaico. E quando fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando a gente vai no original, está dizendo: o Senhor é meu pastor e por isso nada eu terei falta. Quem tem Deus no coração não tem falta de nada. Amém?